Parágrafo 56. É que a análise, por progredir essencialmente no não saber, é onde a gente tem que ir, não tem que saber nada. Liga-se na história da ciência a seu estado anterior, a sua definição aristotélica, que se chama dialética. Dialética é uma dedução lógica que se efetiva tendo em conta as proposições demonstráveis. A ciência do não saber, ela vai para um outro estado. O Freud derroga o saber. O Freud tem um discurso, quando a gente estudar o seminário 17, o Freud tem um discurso da ciência. O Freud derroga o saber constituído. Aliás, ele foi autorizado desde pequenininho. O pai dele deu um livro de ciências naturais para ele, tinha 4 anos. Ele rasgou o livro todinho. Quer dizer, ele já tinha autorização dada pelo pai para poder rasgar a ciência estabelecida. O Freud derroga o saber. Então, nesse caso, ele faz o discurso da histérica, no sentido do seminário 17 do S. Barrato. Então, voltando, é que a análise, por progredir essencialmente no não saber, liga-se na história da ciência a seu estado anterior, a sua definição aristotélica, que se chama dialética. Do mesmo modo, a obra de Freud, por suas referências platônicas ou mesmo pré-socráticas, traz o testemunho disso. É estranho esse platônicos aqui, porque o Freud, ele se opõe à ontologia, que é trazida pelo Platão, que é o ser. O Freud trabalha a noção de ente, que se opõe ao ser. A questão não está em questão o onto, aliás, desculpe, a ontologia é vinda do Platão. O Freud vai botar o ente, você, o objeto. Se bem que ele vai botando isso aos poucos. E outra coisa que chama atenção é que o Lacan usa a palavra pressocatique. E ele próprio é contra essa ideia. Ele diz o seguinte no seminário 20: não existe nenhuma realidade pré-discursiva. Cada realidade se funda e se define por um discurso. Bom, então, ele está chamando de pré-socrático. O Carneiro Leão propõe chamar os pensadores gregos, em português, exatamente porque não existe realidade pré-discursiva. Ela já se funda e se define por um discurso. Mas Lacan está usando aqui. Mas, ao mesmo tempo, longe de ser isolada ou mesmo isolável, ela, quer dizer, a obra de Freud, encontra seu lugar no centro do vasto movimento conceitual que, em nossa época, reestruturando tantas ciências impropriadamente chamadas de sociais, modificando ou resgatando o sentido de certos setores da ciência exata por excelência, a matemática, para restabelecer as bases de uma ciência da ação humana como fundamentada na conjectura. Reclassifica sob o nome de ciências humanas o corpo das ciências da intersubjetividade, quando na realidade a gente tem Marx mostrando a banalidade da vida, Freud mostrando o inconsciente, descentrando o homem, e Nietzsche mostrando a vertente criança. Todo mundo aí está descentrando o homem e trabalhando como ciência mesmo, né? Aliás, Lacan vai tirar a noção do A na fórmula que está no seminário 17, né, do discurso
do senhor, o senhor que se endereça ao escravo para produzir a mais-valia. Esse A é a mais-valia tirada do Marx, né? Diferente de quando ele usa A num outro sentido, que ele vai tirar do Azinho do Winnicott, do bebê lá. Mas, enfim, esse A da mais-valia que ele usa na fórmula hegeliana, que ele vai virar, uma hora ele está falando do discurso do senhor, outra hora do discurso do escravo, outra hora do discurso do analista e outra hora do discurso da ciência ou da estética. Esse A que ele está usando, ele tirou do Capital mesmo. Aliás, é um livro que é bom ler, o Capital é interessante. Eu acho que eu vou parar aqui. Não, ainda dá para ir mais um pouco. O analista terá muito a extrair da sua pesquisa linguística em seus avanços modernos, mais concretos, para esclarecer os difíceis problemas que lhe são levantados pela verbalização de suas abordagens técnica e doutrinal. Por ora, podemos reconhecer da maneira mais inesperada, na elaboração dos fenômenos mais originais do inconsciente, sonhos e sintomas, as próprias imagens da retórica, quer dizer, da oratória, da eloquência obsoleta, que costumeiramente mostram fornecer suas especificações mais depuradas. A moderna noção da história, tipo Max Bloch, etc., não será menos necessária ao analista para compreender sua função na vida individual do sujeito, inclusive Marx. Eu quero só fazer um último acerto aqui, é o seguinte: no último vídeo, naquele momento em que eu falo da perversão do analista, é importante que ele está assinalado pelo próprio Freud, no caso do Homem dos Lobos, a história de uma neurose infantil, tá? Que eu já citei antes. E quando eu estou falando do Balint, naquela confusão que ele queria fazer futrica, tá? Informação analítica e análise didática do Balint, na International Journal of Psychoanalysis, de 1954, 35, volume número 2, página 157 a 162. Isso está citado aqui no livro. Aliás, vocês, por favor, tenham o livro do Lacan, em português, pelo menos. Devia ter os dois para poder comparar, se puder.